Vamos conversar sobre assunto sério. Eu recebo agora Márcio Cotes, que é advogado, diretor jurídico da ABINC, sobre lei de proteção de dados. Um assunto muito importante no nosso Tribunal Independente dessa noite. Boa noite, doutor. Boa Tudo noite. bem? Bem, e você? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Olha, doutor, a gente tem visto de tudo, né? Parece que a internet, principalmente as redes sociais, passou a ser uma terra sem lei. Mas parece que agora tem uma lei. É isso mesmo? Boa noite. Mais ou menos isso. Boa noite. Na verdade, já há um certo tempo isso ocorre, né? As pessoas, há muito tempo, vêm utilizando redes sociais e, na verdade, a gente costuma dizer que na internet não existe almoço de graça. Então, existia um motivo pelo qual a gente tinha aí vários serviços teoricamente gratuitos, mas que, no fundo, a moeda de troca era a coleta de dados dos usuários, né? E agora a gente tem uma lei que trata um pouco, que tenta regulamentar um pouco essa relação e a coleta de dados pessoais, não só no meio digital, como também naquilo que a gente chama de offline. A lei não é só para o online, mas certamente grande parte dos dados são coletados no meio digital. Pois é, a gente não sabe, acabei de anunciar minhas redes sociais, todos estamos nas redes sociais. Eu queria saber o que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Por que quem são esses agentes que são envolvidos com esse tema e em que posição que a gente consegue proteger os dados nossos que estão inseridos nas redes sociais, nos sites, enfim, de uma maneira digital. Perfeito. Essa lei ela tem que ser cumprida por todas as pessoas físicas, tá? Né? Então não é só para a empresa, por todas as empresas e também pelo governo, ou seja, a sociedade toda ela tem a obrigação de cumprir essa lei, que é chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, aí a gente precisa entender quais são os dados que estão protegidos por essa lei. São todos os dados que identificam pessoas e todos os dados que tornem essas pessoas identificáveis, que aí é um pouco mais subjetivo. Então, dado que identifica a pessoa é o seu endereço, é o seu nome, é o seu CPF, né? E dados que te tornem identificáveis, ou te tornem identificável, pode ser uma coleta de dados que eu posso chegar à conclusão que eu estou falando daquela determinada pessoa em específico. Por exemplo, digamos que algumas empresas coletam dados de doenças raríssimas para fazer oferta de determinados produtos ou medicamentos ou tratamentos. Se eu for identificar uma pessoa que tem uma doença muito rara no município de 3.000 pessoas, a possibilidade de eu saber exatamente quem é aquela pessoa é muito grande, principalmente com essas ferramentas que se tem hoje em dia no meio tecnológico. Então, não é só dado que identifica, mas que também torna essa pessoa identificável. Agora, essa lei protege a todos nós com relação aos dados que são digitados? Porque nós percebemos o seguinte, antigamente nós tínhamos as ligações, onde a primeira pergunta, aliás, ainda hoje é assim, né? A primeira pergunta é, qual é o seu CPF? Quer dizer, a gente não pode ficar falando o número para qualquer pessoa. Eu acredito que isso seja uma certa, sei lá, invasão de privacidade, né? Não é para todos que nós fornecemos. E agora, me parece que no meio digital é da mesma forma. Quer dizer, a gente tem que digitar determinados dados, e principalmente para a gente adquirir algum produto, enfim. Essa lei protege as pessoas que digitam seus dados na internet? Ela protege, na verdade, qualquer forma do que a lei chama de tratamento de dados. Então, se a empresa ela coleta o dado, seja da forma que for, se ela acessa o dado, se ela armazena o dado, ela tem que cumprir várias regras previstas nessa lei. Certo. Então, a lei é um pouco mais abrangente até mesmo do que isso. Porque quando você navega na internet, são coletados dados e informações sobre você que você não sabe. Exato. Na verdade, existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos que determinadas redes sociais, quando ele coleta um número de aproximadamente 14 likes que você dá, ele consegue traçar o seu perfil melhor do que a sua própria esposa. Ou seja, a rede social ela consegue identificar aquilo que de fato é de seu interesse ou não é do seu interesse. Então, com isso, ficou muito mais fácil eu conseguir oferecer produtos e serviços de uma forma mais assertiva. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa invasão de privacidade quanto a um certo monitoramento de tudo aquilo que eu faço em redes sociais. Inclusive, indo nesse seu raciocínio, eu percebo, por exemplo, vou utilizar o Facebook como exemplo. É uma rede social onde você não está no Facebook e você abre o seu navegador
e busca, por exemplo, sei lá, imóveis. Aí eu vou lá e digito imóveis e começo a ver algum imóvel que eu possivelmente queira ou adquirir ou alugar, enfim. Depois, quando você entra no Facebook, você tem anúncios relacionados a imóveis que aparecem o tempo todo. Isso é um tipo de coleta de dados? Isso é um tipo de coleta de dados. É permitido? Até então era, né, porque não existia uma lei regulando isso. Com a nova lei, onde as empresas têm 18 meses para se adequar, então é importante que a gente saiba que ela não tem uma aplicabilidade imediata. Um ano e pouquinho. Né? Tem 1 ano e meio, praticamente, aí, 18 meses para se adaptar. Mas o fato é que tudo isso era feito a partir do momento que ele coletava informações quanto ao seu hábito de navegação. Uma das ferramentas que os sites mais utilizam é o chamado cookie, que é uma ferramenta onde eu consigo, de certa forma, gravar tudo aquilo que você está fazendo. Tá. Eu, num dado momento, fui dar uma entrevista e citei um desses exemplos. Eu, particularmente, estava pesquisando carrinhos de bebê para minha filha, a Manuela, hoje com 5 anos, e depois de terminada a pesquisa, fui para sites de conteúdo jurídico, onde não tem qualquer ligação com carrinho de bebê. E começaram vários carrinhos de bebê a aparecerem ali como um anúncio, como oferta de produto para que eu viesse a comprar. Mas o fato é que a tecnologia está até mais avançada do que isto até. Né? Existem situações, relatos. Hoje mesmo eu estava dando uma palestra num evento mais corporativo e uma pessoa chegou a citar que ela estava numa conversa tratando de um determinado assunto, falando de um tipo de panela específica para um determinado prato. E num dado momento, quando ela entrou na internet, aquela panela começou a ser oferecida para ela. E o fato é que existe a possibilidade até dos celulares gravarem conversa para que sejam ofertados produtos e serviços, o que passa a ser ilegal sem o consentimento do titular do dado, que é como essa lei trata. Então, a partir de agora, é fundamental ter o consentimento por parte do usuário para que as empresas possam tratar esses dados. Até eu vi um site que também tinha gravações de trechos do que a gente falava. Eu fiquei espantado com isso, viu, gente? Porque dentro do carro a gente estava com o celular e gravou-se pedaços do que nós conversávamos em família. E depois, lendo matéria sobre esse assunto, diz que a empresa, né, no caso a Google, ela detinha isso daí para ajudar os buscadores. Isso também não é mais permitido com essa lei? Com essa lei não, se não houver o consentimento. O fato é que, invariavelmente, nós aceitamos termos de usos sem lê-los. Sem lê-los, verdade. Né? Aquele que você puxa para baixo, só clica em aceito e acabou. Que normalmente os advogados vão redigir. Né? É verdade. Ninguém lê, mas precisa estar lá. Mas o fato é que agora esses termos de uso, essas políticas de privacidade, elas têm que ser mais claras. Porque um dos princípios dessa lei é o princípio da transparência, onde as empresas precisam ser transparentes quanto ao que elas estão coletando, quanto a informar os usuários o que vai ser feito com esses dados e dar aos usuários a possibilidade de aceitarem ou não aquilo que ela vai fazer com aqueles determinados dados a serem coletados. Agora, é importante nós dizermos também que existem exceções na lei de situações onde vai ser possível tratar o dado sem o consentimento do usuário. Tem um dado aqui muito interessante, olha, o 5º Índice Anual de Confiança na Segurança de Dados, feito pela Genalto, é isso? Ela concluiu que 2 em cada 3 empresas, ou seja, 65%, não estão preparadas para analisar todos os dados que coletam. E apenas metade, 54%, das empresas sabem onde todos os seus dados sensíveis estão armazenados, o que aumenta as chances de invasão. Então, eu queria perguntar, doutor, na sua opinião, onde as empresas devem investir para otimizar o uso de dados coletados e garantir que essas informações estão seguras de uma forma mais efetiva? Na verdade, com essa nova lei, vai existir uma necessidade por parte das empresas, primeiro, de entenderem quais são os dados que elas detêm. Hoje em dia, por você não ter obrigatoriedade legal, muitos dados são coletados, mas, invariavelmente, as empresas não detêm a informação quanto a todos os dados que estão nos seus bancos de dados. Então, vai ser necessário fazer um inventário disso tudo, vai ser necessário entender se você pode ter aquele dado e que se você pode continuar tratando esses dados.
Vai ser necessário mudar culturas dentro das empresas, onde elas agora precisam trabalhar dentro desta nova regra e, obviamente, investir muito mais em questões de segurança da informação, que nós chamamos, porque um vazamento de dados agora pode gerar um prejuízo econômico com aplicações de multa e indenizações, mas eu acho que um dos piores prejuízos para as empresas é a imagem da empresa no eventual vazamento de dados, como vem ocorrendo aí nos últimos meses. Ainda segundo esse mesmo estudo, doutor, mais de 2/3 das organizações, ou seja, 68%, admitem que não estão realizando todos os procedimentos necessários para estar em conformidade com as leis de proteção de dados, como a GDPR, não é? Qual que é a orientação que você poderia dar para essas empresas brasileiras que estão nessa estatística? Primeiro é fazer esse inventário, esse levantamento, depois classificar esses dados quanto àquilo que prevê a lei, depois capacitar os seus colaboradores, porque a gente tem que entender que a empresa ela é feita de pessoas, então essas pessoas, os funcionários da empresa, precisam entender que existe uma nova regra, que essa regra precisa ser cumprida e implantar sistemas de segurança que realmente sejam eficientes quanto a vazamento de dados, né? Existem empresas, e já existe no mercado brasileiro, até a possibilidade de você contratar seguro contra vazamento de dados. Não sabia disso. É um mercado onde as empresas estão se preocupando e que você já tem ali algumas soluções para tentar mitigar os riscos que as empresas hoje correm no tratamento dos dados. Vamos à participação dos telespectadores. Aqui no Tribuna Independente, você sempre me ajuda a entrevistar o convidado. Olá, pessoal do Tribuna, boa noite. Me chamo Luiz dos Santos, falo do bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Ele pergunta, doutor Márcio, existe alguma possibilidade de, na lei de proteção dos dados, ser considerado alguma informação sobre alguém que utiliza de maneira incorreta? É plausível, por exemplo, o processo de danos morais? Existem determinadas situações que, se caracterizado o dano em razão de uma ilegalidade, você ter algum tipo de indenização. Então, existe sim possibilidades ali quanto ao mau uso do dado pessoal, gerando um dano, ter a indenização a ser paga por parte da empresa. Olha, tem uma participante aqui, a Vera de Barretos, ela fala assim, Fábio, boa noite, por favor, pergunte ao doutor, eu tenho uma conta no Facebook e o Facebook suspendeu a minha página, eu precisei criar outro. Por acaso, eles coletaram os meus dados? Eles coletam os dados a todo momento que você entra na rede social. Mas aí a conta vai ficar em duplicidade? Como é que é isso? Na verdade, a partir da vigência dessa lei, um dos direitos que o usuário tem é justamente indagar a empresa quanto a quais dados pessoais sobre minha pessoa você detém no seu banco de dados. Você tem a possibilidade até mesmo de desautorizar a empresa quanto ao uso desses dados e até mesmo fazer a migração, a portabilidade dos dados para uma outra empresa ou para uma outra rede social, caso você queira. Então, passa a ser direito do titular do dado qualquer tipo de informação quanto a esses dados que são coletados. Deixa eu ver aqui. Fábio, boa noite. Existem promoções que só cadastram alguém que concorde em liberar os seus dados pessoais para todas as promoções daquela empresa e para ela utilizar como bem quiser. Isso é permitido por essa lei de proteção de dados? Quem pergunta é Mário José Lise, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Não. Na verdade, a partir dessa nova lei, você tem algumas regras a serem seguidas. Então, vamos falar aqui sobre alguns princípios dessa lei. Porque quando a gente fala de princípio, ele abarca grande parte das regras que são previstas na lei. Um dos princípios dessa lei é o chamado princípio da finalidade. Então, a coleta de dados, quando você coleta um determinado dado, ele tem uma finalidade específica. Cumprida aquela finalidade, o dado precisa ser descartado. Então, se é um dado para uma determinada campanha ou um concurso, terminado o concurso, ele tem que ser descartado porque já se atingiu a finalidade pretendida. Então, se você vai participar de um evento, você se cadastrou no evento, você deu seus dados pessoais, ao final do evento, o dado precisa ser descartado. Não é a realidade atual. Atualmente, você coleta o dado e depois você utiliza praticamente para tudo o que você quer. Mas com a nova lei tem esse princípio, que é o princípio da finalidade. Atingida a finalidade, você tem que descartar. Outro princípio importante é o princípio da transparência.
Coletado o dado, você, usuário, tem que saber exatamente o que vai ser feito com os seus dados. Né? E o outro princípio é o princípio da titularidade do dado, onde é o titular, o usuário, que determina o que pode e o que não pode ser feito com os dados que são de sua titularidade. Agora, como a gente fiscalizaria isso? Na verdade, essa lei, quando foi proposta a lei, existia a previsibilidade no projeto de lei da criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Tá, aí sim. Com essa autoridade, nós teríamos ali um órgão administrativo fiscalizador focado 100% nessas questões. O fato é que quando o presidente Michel Temer sancionou a lei, ele tirou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sob o argumento técnico de que isso tem que ser criado pelo Executivo e não pelo Legislativo, porque isso cria um custo para o Executivo, em razão de toda a estrutura que você precisa criar para uma autoridade dessa. Na verdade, existe também uma outra possibilidade quanto ao motivo real de não ter se criado, que é uma questão orçamentária, em razão da crise que ainda passamos, e a criação de uma autoridade dessa geraria um custo maior para o governo. Fato é que em Brasília já vem se discutindo a criação dessa autoridade, eu acho que ela vai ser criada, se neste governo ou no próximo nós não sabemos, mas muito provavelmente vai ser criada essa autoridade. A pergunta que se faz é, sem autoridade, essa lei deixa de ter alguma eficácia, eficiência? Não. O fato é que grande parte das coletas de dados, elas se dão em relações de consumo. Isso atrai para os PROCONs uma certa competência quanto ao cumprimento dessas leis. Fora isso, quando você trata de direitos que envolvem uma coletividade muito grande, e quando falamos de coleta de dados em massa, estamos falando de uma coletividade, nós temos aquilo que nós chamamos de direito coletivo ou difuso. E aí você traz a competência do Ministério Público quanto ao cumprimento dessas normas. Então, hoje, sem autoridade nacional, eu diria para você, a grosso modo, que o Ministério Público pode exigir o cumprimento da lei, os PROCONs podem, eventualmente, também pedir o cumprimento da lei, e cada indivíduo também pode, eventualmente, mover a sua ação civil, se for o caso, buscando o cumprimento da lei, em razão daquilo que já prevê a lei, quanto ao tratamento dos seus dados pessoais. Mas a lei por si só, ela não se fundamenta, né? Quer dizer, a gente tem aqui no Brasil a lei que pega e a lei que não pega. A criação dessa autoridade não daria força para essa lei? A criação da autoridade, ela daria, a criação da autoridade daria um poder a mais, digamos assim, quanto ao cumprimento dessa norma. Mas nós já estamos vendo diversas ações por parte de determinados ministérios públicos estaduais quanto a esta questão de proteção de dados. Né? Eu cito como exemplo o Ministério Público do Distrito Federal. Tá. O procurador Frederico, que está à frente dessas questões, já está movendo diversas ações civis contra empresas que tratam dados de uma forma não adequada e que também tiveram situações de vazamento de dados. Semana passada nós tivemos um problema muito sério com um banco digital, né, que já está sofrendo uma ação civil pública em cima dessa questão de vazamento de dados. Então, a criação da autoridade legitima, né, cria ali um órgão específico para cumprimento da regra, mas não é o único órgão competente para fiscalização e cumprimento da regra. Olha só, tem uma questão muito interessante aqui que nos chega de Brasília, Distrito Federal. Um abraço carinhoso a todos aí de Brasília, que sempre nos dão uma excelente audiência aqui no programa. O André Rocha que faz. Ele fala assim, Dr. Márcio, os dados brasileiros de cidadãos podem ser armazenados em outros países? Se sim, como a legislação funciona nesse caso? Os dados podem ser armazenados fora do país, mas o fato é que, quando a lei fala de tratamento de dados, existem vários verbos no artigo que fala quanto ao tratamento, que certamente serão feitos daqui do Brasil. Porque um dos verbos previstos na lei como um tratamento de dado é o mero acesso ao dado. Então, não faria sentido você armazena o dado fora do país, mas você está acessando daqui do Brasil. Se você está acessando o dado daqui do Brasil e mesmo ele armazenado fora, você está tratando o dado aqui no Brasil e aí você atrai a obrigatoriedade de cumprimento dessa lei. Olha só, o Anderson Martins aqui de São Paulo pergunta, eu assinei, doutor Márcio, uma autorização em que o uso de dados não estavam bem claros e a empresa liberou os meus dados para terceiros utilizarem. Isso é permitido e como eu faço para reaver caso não seja permitido?
Não, não é permitido. A empresa deveria ser transparente quanto ao que ela iria fazer com os dados. Você deveria saber que esses dados seriam transferidos a terceiros e, diante dessa situação que foi narrada de um descumprimento por parte da lei, é um direito seu saber exatamente o que foi feito com os dados e até manifestar o seu desejo quanto ao não tratamento dos seus dados a partir de agora por meio dessa empresa. Olha só, tem muita gente fazendo questões a respeito da legitimidade de se utilizar esses dados, por exemplo, concursos. Se faz concurso e depois se pede para colocar o CPF e o nome completo, com endereço, etc. E aí depois, como é que eu identifico se existe essa possibilidade de eu saber que a empresa que promoveu esse concurso, ela de fato deletou os dados que ela tem a meu respeito? Essa informação você vai poder solicitar às empresas e a certeza de que isso está ocorrendo ou não, você pode ter por uma mera fiscalização quanto ao que vem ocorrendo quanto ao uso dos seus dados. Mas a quem é feita essa solicitação? A solicitação é feita diretamente às empresas. As empresas de grande porte, elas são obrigadas a identificar um funcionário que a lei chama de encarregado do tratamento dos dados, e esta pessoa vai ser o meio de contato entre os titulares dos dados e a empresa. Então, você vai ter uma pessoa destacada dentro das empresas para tratar destas questões relacionadas ao uso dos dados. Então, que dados foram coletados, o que está sendo feito, acatar o pedido por parte do titular quanto à não autorização quanto ao uso dos dados a partir de agora. Então, essa comunicação ela vai ter que existir entre os titulares e as empresas que coletam esses dados, que tratam esses dados. Olha, uma pergunta muito interessante. Aliás, o público do Tribuna Independente, preciso elogiar vocês. Realmente, vocês têm perguntas maravilhosas aqui. Eu tenho certeza que o doutor vai elogiar. Quer ver? Boa noite, Fábio e doutor Márcio. O meu nome é Sônia Maria dos Santos, sou de Umuarama, no Paraná. Eu quero fazer uma pergunta sobre o meu filho. Se um filho menor, mexendo no seu próprio celular ou da mãe, entende um pouco mais que os pais, porém aceita uma determinada informação de fornecimento de dados e clica sim numa realidade virtual, é possível que esses dados sejam manipulados de maneira incorreta? Bom, realmente a pergunta é interessante, tanto é que ela é interessante que existe uma previsão específica quanto a dados de menores, né? Então, diante dessa situação que foi colocada, nós temos que fazer duas ponderações. Primeiro, que as empresas precisam ter um tratamento específico quanto a dados de menores e atitudes praticadas por menores no meio virtual. Isto é uma dificuldade que as empresas vão ter que enfrentar, mas é o que está previsto em lei. E isso vai ter que se criar ferramentas para que a gente possa, de fato, identificar que aquilo são dados de menores. Agora, quanto à atitude tomada pelo menor, a gente tem que lembrar que a tutela e a responsabilidade do menor são dos pais. Eu, nas minhas palestras, cito um exemplo próprio, um exemplo meu, de algo que meu filho, hoje, com 19 anos, fez na internet, que foi um cadastro que ele fez, dizendo que ele morava nos Estados Unidos para poder liberar um determinado, para poder jogar videogame online. Então, existia uma determinada época que alguns serviços de jogo de videogame online só eram disponibilizados para residentes nos Estados Unidos. Tá. Meu filho, sem o meu consentimento, sem o meu conhecimento, fez um cadastro dizendo que morava na Hollywood Boulevard, em Beverly Hills. Tá. E eu fui indagar meu filho por que ele fez aquilo. E meu filho falou assim, pai, o pessoal diz que esse negócio de internet não acontece nada, né? Que é o que eu chamo de fantástico mundo de Pedro, meu filho. Então, as pessoas têm essa sensação que esse meio digital, ele traz um certo anonimato, ele traz uma certa impunidade. Isso não existe mais. Na verdade, nós temos já um sistema jurídico que protege as vítimas de atitudes que são feitas e praticadas no meio digital. Então, nós temos situações onde pais foram condenados a pagar indenização por dano moral e patrimonial por cyberbullying praticados por seus filhos. Então, nós, como pais, nós precisamos também saber o que os nossos filhos estão fazendo no meio digital, né? Então, às vezes, somos um pouco reféns dos nossos filhos, porque às vezes eles conhecem muito mais do que nós. Que é o caso aqui. Que é o caso.
Então, nós precisamos também nos atualizar, nos educar quanto a esse meio digital. Uma das coisas que nós defendemos é a educação no meio digital, porque isto é fundamental para que possamos ter decisões mais assertivas e dentro da legalidade nesse ambiente digital, que gera obrigações assim como no mundo real. Agora, para a gente finalizar, tem muitas pessoas. Eu quero. Se a gente continuar aqui, a gente vai a noite toda. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, olha, do Alan Magalhães, de Montes Claros, Minas Gerais, que parece ser interessante também. Doutor Márcio, essa nova lei, as empresas que manipulam dados de cartão de crédito deixarão de armazenar os dados dos cartões de crédito? Porque é comum, quando você já tem uma certa frequência de compras na internet, que uma determinada empresa já tenha todos esses dados armazenados. Como fica nessa situação? Muito provavelmente não. Elas vão continuar armazenando os dados de cartão de crédito, até porque isso muitas das vezes beneficia até o consumidor, de não ter que ficar preenchendo o cadastro a todo momento, mas é óbvio que são dados sensíveis e aí agora a gente vai precisar redobrar a segurança quanto ao tratamento desses dados, porque num eventual vazamento de dados de cartão de crédito, aí a gente vai ter uma consequência talvez um pouco maior. Então, para a gente finalizar, a lei, na sua ótica, vem para beneficiar a todos nós? Os usuários, certamente. Lógico que ela cria aí uma responsabilidade maior para as empresas. Né? Tem um custo de back-office, exatamente, contratação de pessoas, de ferramentas, mudança de cultura. Mas quando a gente fala para a sociedade como um todo, acredito que ela veio, sim, ajudar a equilibrar um pouquinho mais essa relação que existia entre os usuários desse meio digital e as empresas que vivem da coleta de dados. Até porque não tem como a gente fugir disso, né? Não, eu acho que é uma realidade, né? E toda vez que você tem relações sociais no mundo virtual ou no mundo real, digamos assim, você precisa de um pouco de regulamentação, o direito ele precisa existir para balancear e equilibrar um pouco mais essas relações. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente busca com essa nova lei. Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi incrível, muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu fico à disposição.